Olá, meu nome é Tainá Rocha, sou psicóloga, psicanalista, especialista em psicanálise e saúde mental pela UERJ e mestre em pesquisa e clínica em psicanálise também pela UERJ. Eu estou aqui para trabalhar com vocês sobre a coleção Guia de Referência Rápida, Avaliação do Risco de Suicídio e Sua Prevenção, tá? Essa edição é de 2016 e foi produzida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Saúde. Então vamos aos principais pontos desse guia de referência, né? Avaliação do risco e prevenção do suicídio, né? Devido aí ao aumento de índices de tentativas de suicídio e dos suicídios propriamente ditos aqui no município do Rio de Janeiro. Então vamos ficar bastante atentos aos conteúdos principais deste guia para as provas de concursos públicos. Bom, então, responsável também, né, pela confecção desse guia fica a cargo da Superintendência de Atenção Primária à Saúde, né, o que já nos dá notícia de que a atenção primária à saúde, na condição da atenção básica também, fica a cargo e sob responsabilidade do exercício das ações e questionamentos que contém neste guia, ok? Bom, então o suicídio é visto frequentemente como resultado de um processo de decisão, onde se consideram os aspectos positivos e negativos em estar vivo, chegando-se à conclusão de que é melhor morrer. No entanto, essas situações são exceção, pois, na maioria das vezes, ele está ligado a problemas de saúde mental que, se diagnosticados e tratados apropriadamente, podem levar a uma diminuição das tentativas e mortes relacionadas a ele. Então, nós temos um aspecto importante neste parágrafo que é o seguinte: são as ações de saúde mental associadas desde a atenção primária à atenção básica, que é a porta de entrada do sujeito na saúde coletiva, no Sistema Único de Saúde. Então aí a importância, né, de se trabalhar com apoio matricial, com a formação permanente, com a educação dos profissionais, para que desde a atenção básica já sejam capazes, né, e capacitados para detectar os riscos ao suicídio e o suicídio propriamente dito. Trata-se também de um ato cujo risco pode aparecer em diversos tipos de agravos de saúde mental ou relacionados a doenças físicas crônicas ou doenças terminais. Sendo considerado um problema de saúde pública, o suicídio demanda a atenção de toda a sociedade. Então, atenção para questões de prova de concurso que pode ser que se cobre, né? O suicídio não é tão somente uma questão individual. O suicídio é uma questão para todos, né? Questionarem, entenderem, poderem conversar sobre, para que ele deixe então de ser um tabu. Então, se trata de um problema de saúde pública, certo? E que merece então toda a atenção da população civil. Frequentemente, a pessoa que pensa em se matar não busca o serviço de saúde mental. Ela tenta falar sobre esses pensamentos com seus parentes, conhecidos ou com profissionais de serviço de saúde, como os da atenção primária. Então, mais uma vez, pessoal, a importância, né, do lugar e do exercício da atenção primária à saúde no que tange, né, ao risco de suicídio. São os profissionais da atenção primária que geralmente os sujeitos, né, sob esse pensamento procuram para desabafar, para buscar um conselho, uma saída, né, para aquela crise que pode ser que leve ao suicídio. Então, muita atenção a esse caráter fundamental da atenção primária. As pessoas que fazem uma tentativa, quando são atendidas em serviços de saúde, geralmente chegam ao pronto atendimento, emergência ou mesmo o centro de terapia intensiva, dependendo aí da gravidade clínica.
A prevenção do suicídio, então, ela abrange desde a oferta das condições mais adequadas para o atendimento e tratamento efetivo das pessoas em sofrimento psíquico até o controle ambiental dos fatores de risco. Então, pessoal, não se trata tão somente de uma simples avaliação. Há todo um percurso que se deve ser, considerado, refletido das ações que possam inibir ao ato suicida, Então, desde o atendimento até o controle ambiental dos fatores de risco. Então, são elementos considerados essenciais para as ações de prevenção do suicídio. O primeiro deles, o aumento da sensibilidade para se perceber a presença do risco. Isso é fundamental, E isso se dá no cotidiano das práticas em saúde, Ter esse olhar, essa escuta atenta, o acolhimento necessário para que junto ao sujeito escutado e acolhido possa-se então perceber se há presença de risco de suicídio. E o segundo ponto é a divulgação de informações apropriadas, a começar pela divulgação desse guia, fundamental também. Então esse guia tem como objetivo apoiar a atenção primária à saúde e os núcleos de apoio de saúde da família, nas ações de cuidado e prevenção do suicídio, propondo ações integrais, além de orientar as equipes em identificar riscos de suicídio e avaliar a gravidade, tomar decisão sobre a linha de cuidados que deve ser adotada, sustentada, obviamente, por uma evidência científica e pelo princípio da integralidade, Princípio esse que requer um olhar amplo sobre o conceito de saúde, sobre o conceito de sujeito, levando-se essencialmente em consideração o contexto histórico, social, político, cultural e de vida daquele sujeito que vai então ser cuidado. Articular intervenções da rede durante o processo terapêutico, buscando remissão de ideação e resolução dos agravos associados. Um serviço de saúde não deve atuar sozinho no cuidado à saúde de um sujeito ou de uma família. Para isso, nós temos a rede de atenção psicossocial e a sua articulação integrativa. Isso significa que um sujeito que está sendo atendido em uma clínica da família na atenção básica devido a um risco de suicídio, ele tem condições de ser acompanhado por outros dispositivos da rede, de acordo aí com o seu perfil, com a sua demanda, para que esse tratamento ele seja integral e efetivo. Então, por exemplo, os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, ligados à atenção especializada em saúde mental, atenção psicossocial especializada, são responsáveis também por esse acompanhamento no que tange ao risco e ao suicídio. Ações de promoção e prevenção em saúde mental, articulando-se em rede, permitindo registro, avaliação, pesquisa concomitante e, sobretudo, ulterior, encarregando-se também desde a crise até estratégias de adesão a longo prazo. Isso é importantíssimo, o apoio, o cuidado, o tratamento de um sujeito, seja no SUS, seja na atenção psicossocial, ele é longitudinal, ele é contínuo, ele se dá por um processo, não é pontual, tá? Então isso é importantíssimo. O suicídio, pessoal, não é por si só uma doença ou um transtorno mental, nem necessariamente a manifestação de um, mas muitos transtornos mentais estão frequentemente associados ao suicídio. Então eu trouxe esta afirmação em destaque porque ela pode sim ser cobrada em questões de prova. Tá? Então, é importante que vocês tenham clareza sobre isso. O suicídio por si só não é uma doença ou transtorno mental, nem necessariamente ou obrigatoriamente a manifestação de um, mas está sim associado, a muitos transtornos mentais. O atendimento da pessoa com risco de suicídio exige cuidado na sua abordagem. O diálogo deve oferecer condições para que as pessoas em sofrimento, familiares e cuidadores se envolvam nas decisões terapêuticas.
Então tem que ter uma delicadeza, tem que ter sensibilidade, muita paciência, né, e muito manejo terapêutico também para lidar com essas questões relacionadas ao suicídio devido à sua gravidade, que envolve um risco real de morte, né? Eis a questão fundamental do suicídio, né, que nos trouxe aqui então também para esse debate. A medicina de família e comunidade tem como uma de suas referências o método clínico centrado na pessoa, que se contrapõe ao modelo biomédico tradicional centrado na doença. Então, esse método clínico, pessoal, de acordo com a leitura, né, deste guia, é um método privilegiado, escolhido, né, para se tratar na atenção comunitária e no serviço territorial de atenção à saúde. Por quê? Porque é um método que se distancia do fenômeno em si, né, da remissão dos sintomas, da centralização na doença e passa a valorizar o sujeito, a pessoa, em todas as suas dimensões de vida, certo? Na sua complexidade. Então, nesse modelo, procura-se compreender a perspectiva do indivíduo sobre seu processo de adoecimento dentro de uma avaliação integral do sujeito, incluindo em sua família e comunidade. Então, vocês podem perceber que o conceito de integralidade que advém desde a Lei 8.080, né, a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, está presente também no cuidado à prevenção ao suicídio. Tomando como base os 6 componentes do método clínico centrado na pessoa, é importante destacar: primeiro, explorar a doença e a experiência de adoecimento. Segundo, entender a pessoa como um todo. Terceiro, elaborar um plano conjunto de manejo de problemas. Quarto, incorporar prevenção e promoção de saúde. Quinto, intensificar o relacionamento entre pessoa e o profissional de saúde. E sexto, ser realista. Entende-se que esses princípios podem ser um recurso na abordagem de pessoas em risco de suicídio, na medida em que trabalha com a perspectiva do sujeito construída a partir de suas narrativas de experiência de adoecimento, né? Então, inclina a escuta, a história do sujeito, né? As suas narrativas, aquilo que o sujeito elege enquanto importante de ser dito, as suas histórias, certo? Então, isso é fundamental, porque é o sujeito quem vai nos dizer como proceder com este tratamento. Né? Tem um saber subjetivo que cabe ao indivíduo, ao sujeito, que é fundamental para que a gente possa, então, criar junto a ele um projeto, né, de prevenção a futuras tentativas de suicídio, se for o caso. Compreende a pessoa dentro de seu contexto físico, individual, familiar e comunitário, auxiliando na compreensão e construção de estratégias de enfrentamento de crise. Constrói conjuntamente o projeto terapêutico singular para indivíduos com risco de suicídio. Tem consciência dos sentimentos que podem estar presentes durante os atendimentos, interfere na condução dos mesmos, né? Então, é uma abordagem que trabalha a consciência de que os sentimentos, né, do terapeuta estando presentes durante o atendimento, isso interfere sobremaneira na sua escuta àquele sujeito em sofrimento. Pessoal, agora algumas definições e distinções importantes também, tá? Que podem ser questões de prova. Por favor, atenção. Primeira delas, suicídio. É uma morte autoprovocada com evidências, sejam essas evidências implícitas ou explícitas, de que a pessoa pretendia ou tinha uma intenção de morrer. Uma tentativa de suicídio, ela é definida como qualquer tipo de comportamento autolesivo não fatal, com evidências implícitas ou explícitas de que a pessoa tinha intenção de morrer. É importante atentar que nem toda violência autoprovocada caracteriza uma tentativa de suicídio. Né? Então, por exemplo, em comportamentos de autoflagelação, isso pode estar ligados a um outro quadro em saúde mental que não necessariamente seja uma tentativa de suicídio.
né? Então isso é importante também passar pela avaliação dos profissionais. Esses atos podem ser formas de aliviar sofrimentos, sem que haja o objetivo de pôr fim à vida, como no caso, né, das autoflagelações. Diferenciar os dois pode ser difícil na prática clínica e o cuidado em saúde mental precisa ser desenvolvido de qualquer maneira. O comportamento suicida. Esse termo se refere a um conjunto de atitudes que incluem o pensamento de que uma ação autoinfligida resulte em sua morte, a ideação suicida, o planejamento, a tentativa e o próprio suicídio. Então, a atenção redobrada quando se avaliar que há a presença de um comportamento suicida, certo? Porque o comportamento suicida, ele já apresenta um certo requinte, né, uma elaboração do passo a passo para se chegar de fato, né, ao ato de se matar. Ou seja, há uma ideação, um planejamento, uma tentativa propriamente e o próprio suicídio. Então, por favor, bastante atenção a essa definição de comportamento suicida. Agora, as violências autoprovocadas no município do Rio de Janeiro. Houve um aumento expressivo na quantidade de notificações de violências autoprovocadas em relação ao total de notificações das demais violências. Então, pessoal, em 2010, nós tínhamos 2% de violências notificadas e um total de 758. Em 2015, nós temos 14% de violências autoprovocadas, um total de 6.157 violências. Fatalmente, né, há aí um aumento significativo de 2% para 14% de notificações de violências autoprovocadas, né? Então, isso é um sintoma social, né, presente aí no município do Rio de Janeiro. Conhecer os dados e o perfil apresentado pelo município do Rio ajuda a compreender a magnitude das violências autoprovocadas e dos suicídios. E aí eu trouxe 2 índices, tá? Avaliativos para vocês. Por um lado, são os homens adultos e idosos os que mais são encontrados nos dados de mortalidade. Então, os que de fato cometem suicídio, a maior parte são homens adultos e idosos. Por outro lado, são as mulheres jovens que chamam mais atenção para as notificações de tentativas de suicídio. Então, caso seja uma questão de prova, fiquem atentos que homens adultos e idosos cometem o suicídio propriamente, já mulheres jovens cometem tentativas de suicídio. Vale lembrar também a importância de um trabalho a ser feito na área de prevenção do suicídio, nos vários ciclos de vida, infância, adolescência, idade adulta, etc., tendo em vista o perfil encontrado nas tentativas de suicídio. Então, nada mais importante do que um trabalho preventivo, né, para que não se chegue lá na frente já com o agravo. Ainda são necessários avanços, mas já se observa um aumento no número de notificações, o que provavelmente traduz maior sensibilidade dos profissionais em comunicar os casos atendidos. Pessoal, trouxe aqui alguns mitos, né, que constam nesse guia sobre a questão do suicídio. O primeiro deles: se um profissional falar com o paciente sobre o suicídio, o profissional está dando a ideia de suicídio à pessoa. Mito. As pessoas que falam sobre suicídio não farão mal a si próprias, pois querem apenas chamar a atenção. Mentira, não há garantias. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a matar-se. Não podemos também, né, certificar isso. O suicídio é sempre hereditário? Não. Após uma pessoa tentar cometer suicídio uma vez, nunca voltará a tentar novamente? Não sei. Os indivíduos que tentam ou cometem suicídio têm sempre algum agravo à saúde mental? Não. Pessoal, muito cuidado com esses mitos em questões de prova, tá? Porque é muito comum que esses pensamentos pairem por aí, não só no senso comum, mas entre nós profissionais, tá? Justamente por conta desse tema do suicídio ser ainda um tabu,
ok? Então, por favor, atenção. Bom, o papel da atenção primária à saúde na prevenção, avaliação e abordagem do risco de suicídio. Como porta de entrada e contato preferencial do sujeito com o sistema de saúde, a atenção primária tem como objetivo realizar ações de promoção, prevenção, prover cuidado, garantindo acesso, longitudinalidade, integralidade, coordenação da atenção a pessoas e famílias residentes em sua área de atuação. Então, é uma atenção comunitária de caráter territorial. O suicídio extrapola os limites da psiquiatria e psicologia, de tal forma que os profissionais da atenção primária são essenciais para sua prevenção, objetivando a redução dos índices de tentativas de suicídios consumados. O suicídio constitui emergência médica, pois envolve risco de morte. Então, na atenção primária, uma figura importantíssima, nesse trabalho preventivo ao suicídio é a figura do agente comunitário de saúde. Ator esse que é justamente quem estabelece a ponte entre a família acompanhada e o serviço de atenção primária à saúde, ok? Falar sobre suicídio é o primeiro passo para preveni-lo. Isso é muito importante. Conversar sobre suicídio é um tabu, mas ao contrário do que se pensa, perguntar sobre autoagressão ou suicídio não provoca atos de autoagressão e suicídio. Falar direta e abertamente sobre ideação suicida e seus fatores de risco é a forma mais eficaz de abordar e manejar o risco de suicídio em adultos. Então, pessoal, de um modo geral, temáticas que causam horror, medo, pânico, esse tipo de afeto no sujeito, elas precisam ser conversadas, elas precisam ser ditas, precisam ser escutadas, porque às vezes a gente fica no campo da fantasia e aquilo pode se transformar num grande monstro, ao invés de ser falado, através de um desabafo, de uma dúvida, de um pedido de socorro. Então, a palavra, aliada à fala, são sempre muito bem-vindas, tá? Nem sempre a pessoa expressa claramente seus pensamentos ou sentimentos relacionados ao suicídio. Portanto, é necessário estar sensível para reconhecer que a vontade de morrer pode estar presente e abrir um espaço para o diálogo, permitindo que a pessoa fale sobre o que se passa com ela durante o atendimento, sem julgamentos e interpretações, o que requer ética profissional, ok? Pessoal, a gente vai dar um breve intervalo e retomamos no segundo bloco, continuando aqui a leitura e discussão do guia.